como que o Cristiano, secretário de Infraestrutura, ele chega a Campo Belo? Cresceu aqui, não, veio como? Só para a gente saber. Comecei a trabalhar na prefeitura com 13 anos de idade. Eu nasci em Campo Belo, minha família toda é daqui. Hoje o Cristiano que está à frente da infraestrutura, né, da Secretaria de Infraestrutura, é um Cristiano que se preparou, né, estudou na PUC Minas. Eu quero, né, dentro dessa oportunidade de estar trabalhando à frente da secretaria, contribuir para Campo Belo encontrar a sua vocação. Porque toda cidade ela tem uma vocação. As cidades totalmente desenvolvidas, elas acertaram a vocação e seguem firmes nela. Eu acredito que hoje o maior desafio, né, para Campo Belo é descobrir esse potencial dela e ao mesmo tempo a sua vocação. O que Campo Belo sabe fazer bem? Ele falou assim: Cristiano, por que Campo Belo não produz flores? Eu falei: ué, professor, ele produz. Ele falou assim: o clima de vocês é mais favorável que o de Olambra. A gente compra esterco da região de Minas porque aqui não tem esterco para usar nas plantações. Lá vocês têm o clima, tem os insumos e tem a mão de obra. Oh, que bacana! Fala, gente bonita, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um bate-papo hoje e hoje trouxemos um homem que o segundo nome dele é Trabalho. Esse aqui trabalha muito, graças a Deus. Estou aqui com o Cristiano, secretário de Infraestrutura de Campo Belo. É isso mesmo, Cristiano? É isso aí. Primeiro eu quero agradecer, Natanael, Marquinho, pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês, pela credibilidade no nosso trabalho e parabenizar pela estrutura, pela dinâmica de trabalho de vocês. Eu estou lisonjeado de estar aqui com vocês hoje para gente bater esse papo. A honra é nossa aí, do Marquinhos, essa estrutura maravilhosa aí. E, Cristiano, como é que é? Você é natural de Campo Belo? Como que o Cristiano, secretário de Infraestrutura, ele chega a Campo Belo? Cresceu aqui, não, veio como? Só para a gente saber. Bom, eu sou campobelense nato, né? Eu nasci em Campo Belo, minha família toda é daqui. Eu nasci lá na rua do cemitério de São Benedito, né? Estudei a vida toda em escola pública, na Maria Bauab, depois fui estudar no Polivalente, então minha família é toda daqui e minhas raízes são todas naturais daqui. Você chegou a morar fora também, né? Na verdade, a minha vida dentro da carreira pública, ela é muito interessante, porque eu falo, as pessoas até assustam, mas eu comecei a trabalhar na prefeitura com 13 anos de idade. É muito louco contar isso, né? Eu comecei como office boy, então naturalmente não poderia ser registrado como funcionário e tudo. E aí quem me pagava eram os funcionários. Naquela época não tinha internet direito, não tinha telefone, tudo pagamento era feito em espécie, né? E aí eu era o office boy dos funcionários. Ia na padaria, pagava uma conta, né? E aí eu fui desenvolvendo dentro da prefeitura. Aos 16 anos eu fui emancipado, né, pela doutora Irene, para a qual eu mando um grande abraço, que tenho certeza. Deus coloca alguns anjos na nossa vida. Amém. E ela foi um anjo nesse início dessa carreira aí. E aí ela me emancipou, aos 16 anos eu fui trabalhar no protocolo, né, no setor de atendimento. Depois, dentro da prefeitura, eu fui para o departamento de licitação, criou o setor de licitação, que não tinha na época. E aí eu tive o privilégio de começar nesse setor de licitações. Eu fiquei por 3 anos. Ao mesmo tempo, eu trabalhava em Aguanil como consultor de licitações. E aí eu passei no vestibular. Eu consegui uma bolsa 100% em Campinas, né, no curso de administração, uma das melhores faculdades de administração do país. E eu fui embora. E aí, o que acontece? Eu fiquei 10 anos lá em Campinas. E aí, por necessidade pessoal, eu falei, não, eu vou voltar para Minas. Eu tinha comprado um sítio. E eu sou apaixonado pela zona rural. E aí eu falei, não, chega dessa correria de cidade grande, deixa eu voltar. Minha família falou, você é louco, né? Vai largar uma carreira, né, executiva numa cidade grande, Campinas, uma cidade muito acolhedora, desenvolvida, para voltar para a roça. Eu falei, não, eu quero mexer com vaca, né? E aí eu voltei. Aí eu tenho certeza também que foi um desígnio de Deus, porque eu pude aproveitar meu pai 1 ano e 3 dias, e aí ele acabou falecendo, né? Ele faleceu muito novo, com câncer repentino. E aí eu optei em ficar cuidando da minha roça, né?
E aí eu continuei lá, foi quando eu fui convidado, né, pelo prefeito Adalberto a assumir o cargo de secretário de infraestrutura. Que bacana. Que antes era Secretaria de Obras que falava, tinha um outro nome, né? Na verdade, era a Secretaria de Obras Públicas, né, conhecido como CEOP. CEOP. Mas aí houve o desmembramento, né, do meio ambiente com obras, e aí virou Secretaria de Infraestrutura. E hoje qual que é o propósito do Cristiano à frente aí da infraestrutura? Poderia dizer assim, o propósito nosso tem uma meta inicial assim? Na verdade, eu vivo hoje uma profecia feita em minha vida 2 anos Amém. atrás. Quando eu voltei, né, para Minas, o que acontece? Eu passei por uma sociedade muito difícil, né? Foi um desastre essa sociedade. E aí eu estava num momento muito difícil da minha vida. E aí foi uma pastora na minha casa, eu não conhecia, do Amazonas, ela esteve lá, né? E aí ela falou assim, ó, se prepare, você está vivendo no deserto porque Deus vai te colocar no meio das maiores autoridades de Campo Belo. Eu até me arrepio. Mas aí eu falei assim, que nada, né? Tô aqui no meio da roça, né? Tô querendo voltar para Campinas. E aí no final do ano o Adalberto me convidou para ser secretário. Foi um susto. No primeiro momento eu não aceitei. E aí ele falou assim, não, você vai porque eu quero que você vá comigo. E aí aceitei o desafio, né? Então eu acho que o maior propósito mesmo hoje é de servir. Eu falo do propósito de servir porque o próprio nome, né, servidor público, já fala servir o povo, né? E aí a gente vê a responsabilidade e ao mesmo tempo o privilégio que Deus coloca em sua mão. Porque você tem a decisão de confiar nele, viver o propósito dele, ou não seguir ele e você começa a tomar as decisões totalmente erradas, né? E eu tenho certeza que eu estando como secretário, isso é um direcionamento de Deus na minha vida para ser instrumento dele na vida das pessoas, sabe? Que bacana. Então eu acho que não tem preço, sabe, que pague a oportunidade de servir, sabe? De servir sempre pelas manhãs eu acordo e falo, Senhor, que eu seja usado para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. E aí você começa a entender a dinâmica de Deus, é viver a vontade de Deus. Amém. Né? É viver os sonhos de Deus. Porque o meu sonho era estar lá com minhas vacas, quieto, mexendo lá no dia a dia, né? E aí Deus, de repente, me coloca numa situação, numa secretaria tão grande, né? E aí é muito, muito engraçado, porque até no final do ano, né, o Adalberto me tinha comunicado esse secretariado, né? E aí tinha uma especulação muito grande. Quem vai ser os secretários, né? E aí quando deu meu nome de secretário, mas quem que é Cristiano? Porque eu fiquei afastado 10 anos, né? Então eu fiquei morando em Campinas e raramente vim aqui. E aí de repente, mas o Cristiano ele tem formação em engenharia, né? Não, eu sou administrador, né? Trabalho com gestão de empresas e tudo mais. Você formou na PUC, né? Na PUC Minas. Campinas. PUC Minas. Eu fui bolsista, né? E aí tive o privilégio de estudar com pessoas importantíssimas lá, como a Sandy. A Sandy era da minha sala, sabe? Ela fez letras, mas fazia algumas matérias comigo. Formei na PUC e aí, quando eu fui embora para Campinas, eu já fui com a faculdade pronta, né? Já tinha conseguido a faculdade, por isso que eu saí daqui. E aí eu comecei a estudar lá e entrei numa empresa de transporte, uma empresa muito grande. E eu segui carreira nessa empresa o tempo todo lá. Fui promovido várias vezes. E aí foi meu único emprego em Campinas. E aí quando eu decidi voltar para Minas, a empresa falou, não, você não vai embora de jeito nenhum. Você trabalha 2 dias por semana aqui e você viaja toda semana. Eu fiquei assim 1 ano. E aí chegou num momento, falei, não, tá muito cansativo conciliar a estrada, né? O trabalho, a estrada e a roça, então eu vou ficar na roça. O Cristiano, como você estava falando para nós, hoje o Cristiano que está à frente da infraestrutura, né, da Secretaria de Infraestrutura, é um Cristiano que se preparou, né, estudou na PUC Minas, conviveu com muitas pessoas ali, igual você falou, a Sandy, né, e adquiriu muita experiência. Hoje o propósito do Cristiano à frente da Secretaria de Infraestrutura seria servir? Exatamente, Nathaniel. Eu acredito, não, tenho certeza que o maior propósito meu hoje é servir obedecendo à vontade de Deus, sabe? Não estou por acaso na secretaria. Eu tento, muitas vezes eu questiono, falo, Senhor, o que o Senhor quer de mim, né, através da secretaria? Mas Deus sempre coloca
no meu coração, sirva e faça a minha vontade, sabe? E aí esse é o meu lema de trabalho, todos os dias quando eu acordo, Senhor, que seja feita a sua vontade, usa as minhas mãos para te servir, sabe? E tem dado muito certo, tanto é que eu fico até emocionado com os resultados que a gente tem conquistado, sabe? Porque não sou eu, né? São as pessoas envolvidas, a equipe de trabalho, a equipe toda junto, sabe? Toda junta. Então, assim, o alinhamento, sabe? Todo mundo trabalhando em prol de um único objetivo, sabe? Então, as pessoas começam a entender a dinâmica de realmente ser servidor público. E isso é muito gratificante, porque eu fico surpreendido, né? Com as coisas que a gente tem conseguido fazer através do nosso trabalho, né? Tem bastante obra que você está dando continuidade, acelerando para terminar, e obras novas que estão iniciando, né? Sim. Na verdade, nós temos o setor de engenharia lá, que a gente fala que é o forno, né? De onde saem todas as obras da secretaria. E aí o que acontece? A gente tem as obras que a gente tem dado continuidade, né? E tem as obras que a gente vai lançar também, vai construir, né? Dentro desse mandato através do prefeito Adalberto. Então o que acontece? Tem obras que a gente fala que são de infraestrutura básica, né? Que, por exemplo, uma avenida, um trevo, né? um interceptor, né? A ET, né? A reforma das praças, né? São obras essenciais para a manutenção da cidade, para a qualidade de vida, né? E tem as obras que a gente fala de infraestrutura potencial. O que é isso? São as obras que vão trazer um desmembramento, né? um desenvolvimento, por exemplo, a Orla do Porto, né? Trabalhar em cima do turismo, a revitalização do parque de exposição. Muitas vezes nós somos questionados, vai fazer um parque para fazer um show no dia da cidade. Não, né? A gente sabe da força do agronegócio, principalmente na nossa região. Então, é usar o parque de exposição para desenvolver projetos, desenvolver exposições, desenvolver tecnologias, né? Então, assim, a gente chama de obras potenciais que vão agregar no decorrer do tempo. E quando eu falo de propósito, Natanael, eu falo o seguinte: eu quero, né, dentro dessa oportunidade de estar trabalhando à frente da secretaria, contribuir para Campo Belo encontrar a sua vocação, né? Porque toda cidade ela tem uma vocação. As cidades totalmente desenvolvidas, elas acertaram a vocação e seguem firmes nela, né? Você pega, por exemplo, eu falo do interior de São Paulo, que eu morei em Campinas e foi onde eu peguei mais conhecimento. Nós temos a região, a cidade de Amparo, lá tem a IP, né? IP Detergente, né? Então, assim, tudo em volta da IP são empresas ligadas àquela empresa, entendeu? Então, assim, o que a Amparo tem de bom? Produz detergente. Aí você vai para Jaguariúna, né? Tem as empresas de embalagens. E aí, uma cidade que me chama muita atenção é Olambra, né? Olambra é uma cidade bem parecida com Campo Belo, né? E aí ela descobriu a vocação de plantar flor, né? Ela representa hoje 90% do mercado das flores do país são produzidas em Olambra. E eu tenho uma ligação muito forte com eles lá, né? Eu prestei serviço para Olambra, né? No transporte, na realização da Expoflora. E aí o que acontece? Eu conversando com um amigo meu, que é inclusive diretor do curso de turismo da PUC, ele falou assim: Cristiano, por que Campo Belo não produz flores? Eu falei: professor, não produz. Ele falou assim: o clima de vocês é mais favorável que o de Olambra. A gente compra esterco da região de Minas, por que não tem esterco para usar nas plantações? Olha. Lá vocês têm o clima, tem os insumos e tem a mão de obra, que é mão de obra mais rural do que Olambra. Olambra é uma cidade mais desenvolvida no sentido de ter pessoas mais próximas do mercado de trabalho mesmo lá, né? Na área industrial. Então, assim, aí eu falei: nossa, pois é. Então, inclusive, a gente tem uma reunião agora em agosto, em Olambra, para tentar trazer um pouco da cultura de plantio de flores em Campo Belo. Porque, por exemplo, você não precisa de grandes latifúndios de terra para plantar flores, né? Você precisa de 1 hectare, você produz um tipo de flor, entendeu? Então, assim, é desenvolver o potencial de Campo Belo e encontrar realmente a sua vocação no cenário, entendeu? E por isso que eu vejo assim que vocês estão trabalhando para assim, revitalizar, organizar tanto
povoados, né, as estradas de chão e também a parte urbana, né? Você vê assim, eu vejo muita obra sendo feita, revitalização da praça, agora colocaram as luzes de LED, né? Então você vê que a infraestrutura está trabalhando assim, em várias frentes. Hoje você diria assim que quantas frentes atua? Lá a área rural, o porto, hoje estaria, ou não dá para cada hora surge uma demanda? Na verdade é muito interessante quando a gente está no meio que a gente começa a observar mais, né? E todo canto que você vai em Campo Belo hoje, você vê uma obra, né? Desde o São Benedito, a Vila São Jorge, a zona rural, né? A zona rural hoje a gente tem dado um destaque, né, na manutenção das estradas rurais, né? A gente sabe que o produtor rural, ele precisa do mínimo para ele poder trabalhar, ele precisa de uma estrada e uma taburro, né? E como que a gente quer que desenvolve o agronegócio e a gente não dá o mínimo para ele? Então, assim, quando eu assumi a Secretaria de Infraestrutura, né, pelo fato de eu ser morador da zona rural, ser produtor, né, rural, eu falei assim, deixa a gente pensar um pouco nesse pessoal, né, mas não esquecendo da cidade. Né? Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio. Né? E é isso que a gente está fazendo. A gente tem as pessoas muito bem definidas dentro da Secretaria. Então, essa pessoa cuida de infraestrutura urbana, esse aqui de zona rural, a parte de engenharia, entendeu? Bacana. Eu estava vendo lá que vocês desenvolveram um estilo de mata-burros diferente agora, mais reforçados, né? Que acho que até para manutenção vai ser um pouco mais fácil, que parece que ele é feito de concreto, de cimento, sim, né? E com barra, soldado. Isso é também para diminuir custos, não precisar ficar toda hora tendo que refazer e proporcionar talvez uma segurança também maior. Seria essa a ideia também? Com certeza, Nathaniel. Na verdade, os mataburros eram feitos de madeira por questões mesmo de dinâmica daquela época, né? Então eram feitos mataburros de eucalipto, né? Cortava eucalipto. Com o desenvolvimento, né? E com a força do agronegócio, as máquinas começaram a ficar maiores e mais pesadas. Os mataburros de madeira não suportam o peso. E hoje a qualidade dos materiais, da madeira oferecida para a construção de mataburro não é o mesmo tipo de madeira de anos atrás. E aí, quando eu assumi a Secretaria de Infraestrutura, eu solicitei um levantamento. Qual foi o custo nos últimos anos de manutenção de mataburro? Não é de construção de novos, mas manutenção. E eu fiquei assustado com o valor, porque a Secretaria sempre empenhada na substituição, né? Quebra uma viga, vai lá e conserta, né? E aí você chega no final do ano, é 200, 300 mil reais só de manutenção de mataburro. Eu falei, não, aí vamos substituir esses mataburros. E aí nós começamos a pesquisar, e os mataburros de ferro, pela sua alta durabilidade, nós pesquisamos, vamos comprar mataburros prontos ou vamos fazer? Existem várias empresas que vendem, né, um mataburro pronto. E aí a gente fez uma avaliação de custo-benefício, inclusive pensando na dinâmica das nossas estradas. Tem estradas que vai ser um mataburro de ferro menor, mas tem estradas que passam mais veículos, mais máquinas, precisa de um mataburro maior. Falei, não, então nós vamos comprar um mataburro e fazê-lo aqui de acordo com cada necessidade. E aí nós licitamos material para 100 mataburros esse ano, e a ideia é fazer, no final do mandato do Adalberto, 400 mataburros de ferro no município. Vale ressaltar que esses mataburros, eles serão feitos de aço, né? Mas as cabeças deles serão de concreto e o fundo acimentado, de forma que a manutenção seja bem mais fácil na época das chuvas, né? Que bacana. Tem algum projeto no forno? O projeto que está saindo do forno seria o Porto dos Mendes ou não? Não, nós temos vários projetos aí. Eu falo que o nosso forno tá cheio de pãezinhos lá dentro dele, né? Bacana. Você poderia falar alguns? Claro. Na verdade, assim, quando a gente trabalha na infraestrutura, a gente tem que pensar como um todo. Né? Eu falo muito da zona rural, porque era uma área que estava carecendo muito de atenção. Né? E a gente está trabalhando em cima. Mas, ao mesmo tempo, dentro da cidade também nós temos feito algumas obras essenciais, né? Como, por exemplo, a Avenida Sanitária, dando continuidade na Avenida Sanitária. Agora vai ser a licitação no próximo mês da ET, né? De quase 10 milhões para a segunda etapa da ET. Tem a questão do prédio novo da Prefeitura, tem a reforma das praças. Então, assim, são várias obras que estão em andamento aí. Mas, ao mesmo tempo, tem os projetos, né? Tem a Orla do Porto, tem o Parque de Exposições, que é a revitalização do Parque de Exposição.
tem a criação do parque da biodiversidade lá no Belvedere ali, porque quando eu estava andando por ali, falei,